Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e hoje a gente vai falar um pouco sobre a perversão no sentido máximo da palavra e como um mangaka conseguiu transformar isso em um mangá propriamente dito. Bom, então antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui, que é bastante importante. E lembrando, no box de descrição, a gente tem o link para a loja do Capitão Onigiri, bem como o cupom de desconto aqui do canal. Então você pode comprar mangás, quadrinhos, acessórios para sua coleção, saquinhos para proteger seus mangás. E na hora de fechar sua compra, ainda fecha com desconto, que é sempre muito melhor. E esse é um mangá, no mínimo, peculiar, assim. Ele não tem uma história extremamente estranha, nem nenhum elemento sobrenatural, nem nada assim. Ele é uma história sobre três pessoas completamente deslocadas da realidade e essas três pessoas parecem não aceitar direito os seus papéis ou o que é esperado delas e meio que se revoltam contra isso. E isso se mostra de uma maneira muito peculiar porque há uma perversão nessas pessoas, há uma coisa meio quase visceral nos sentimentos delas. Então a gente tem o protagonista, que é bem chatão, eu não gostei muito dele na verdade, que é o Takao Kasuga. Ele é um garoto muito do normal, assim. Ele é meio apagado, meio antissocial. Tipo, a maior característica dele, pra turma dele, pra quem conhece ele, é que ele tá sempre lendo. Tipo, ele não tem grandes feitos, ele não é uma pessoa memorável. Ele só tá sempre lendo ali e tá sempre na média. Ele não se destaca por nada. Só que o Takao, ele tem uma paixão, e é uma paixão que meio que é dividida por todo mundo da classe. Ele é terrivelmente apaixonado pela pessoa perfeita, pela sua musa, pela menina que é o prodígio da turma, a Nanako Seki. E a Nanako, ela é exatamente isso pra turma. Ela é tipo a garota perfeita, aquelas que todos almejam ser. Ela tem boas notas, ela é moralmente correta, ela é ética, enfim, ela é um exemplo para a turma. E nessa mesma turma a gente tem o completo oposto da Nanako, que é a Sawa Nakamura, que é uma garota que todo mundo só fala coisas ruins dela. Ela não se esforça para ser amiga de ninguém, ela meio que também não se importa com a escola, e o objetivo primário dela, da vida, é ser meio desagradável. E é muito engraçado porque ela é desagradável, ela se esforça para ser desagradável. Tipo, é algo que todas as ações delas são tomadas para ser desagradável. E como é que o mundo dessas três pessoas se une? Logo no início a gente tem uma situação ali que o Takao, ele meio que em um momento de fraqueza, ele rouba o uniforme de educação física da Nanako e ele acha que ninguém o viu, mas a Nakamura o viu fazendo isso, ela viu esse roubo, ela presenciou. E a partir disso, ela chantageia o Takao do tipo, eu não tenho problema com o que você fez, zero problema com o que você fez, mas você vai fazer alguma coisa por mim. E o que você vai fazer por mim, a gente vai colocar toda essa sua perversão à mostra. Eu quero que você mostre para as pessoas, quero que você seja o mais desagradável possível. A Nakamura, ela tem essa necessidade de querer ir contra o padrão o tempo todo. Então, se o padrão daquele local, daquela cidade tediosa do interior é todo mundo ser bonzinho e cada um viver a sua vida e tudo mais, a Nakamura, ela quer ir no sentido contrário. Ela quer que as pessoas exacerbem os seus sentimentos, sejam eles quais sentimentos forem. Se for e o mangá, ele caminha exatamente para isso, para mostrar que existem vários tipos de perversão. A perversão, ela é alguma coisa muito mais
ampla do que apenas o sentido sexual que foi dado para a palavra. A perversão, ela é um sentimento eufórico de vamos, sabe? Aquela coisa meio, eu quero ir contra tudo isso, eu quero perverter tudo que está à minha volta. Eu quero pegar essas coisas extremamente mundanas e cotidianas e comuns e quero que elas sejam outra coisa, assim. Então a Nakamura, ela vai brincar com os sentimentos do Takao, ela vai brincar com os seus sentimentos de culpa por ter roubado essa roupa da Nanako, para que ela consiga perverter tudo à volta dos dois. E aí é muito engraçado porque esse mangá, ele faz referência a um livro específico do século XIX do Charles Baudelaire. E ele é um francês, ele foi um poeta, ele é considerado o pai do poeta, da poesia moderna. E aí eu fui ver algumas coisas para tentar entender, assim, porque o Takao é muito fã desse livro específico, ele lê esse livro durante a aula, tipo, ele lê muitas coisas, mas esse é o livro que é o livro de cabeceira dele. Então eu fui tentar entender, assim, qual é essa relação, porque o fato do Takao ser fã desse livro é muito importante para essa história nesse início. E a poesia do Charles Baudelaire, ela tem uma característica para ela que é muito, muito sentida. Ele era um bom vivant, ele não trabalhava, ele vivia, né, da herança que a família dele deixou, ele morou durante muitos anos na Índia, porque ele não se dava bem com o padrasto, enfim. Ele era uma pessoa meio... não estava se importando muito com o mundo. Mas ele vivia em Paris, numa época em que estava em constantes transformações a cidade de Paris. A cidade de Paris estava passando por um processo de zonas mais distantes serem incorporadas às cidades e processos de modernização arquitetônica. O processo de saneamento básico de Paris também é dessa época do Baudelaire. E aí o Baudelaire meio que se revolta com essas mudanças, assim. Como ele era um bom vivant, ele tinha o hábito de caminhar pela cidade, conversar com as pessoas e a partir disso fazer as suas obras, né, construir as suas obras. Ele fez esse livro basicamente sobre as suas sensações, uma coisa bem pessoal dele mesmo, de sensações físicas, de cheiro, de visão, de tato, de audição, dessas transformações que estavam ocorrendo na capital francesa e principalmente um elemento que talvez faça a melhor conexão com o mangá, ver a beleza daquilo que está degradado. Então, uma beleza não óbvia, uma beleza daquilo que é feio, uma beleza que surge da particularidade daquele momento, da particularidade daquela situação, daquele mundo em caos que ele estava vivendo. Porque Paris estava um caos, ela tinha se transformado num gigantesco canteiro de obras. Então ele estava buscando com esse livro retratar uma beleza que vinha exatamente desse caos, dessa coisa meio mundana, assim. E aí se conecta diretamente com o Takao e com essa situação da Nakamura, porque a Nakamura, ela quer ver o mundo pegar fogo, o Takao é uma pessoa que, por ser extremamente mediano, ele abraçou esse fato de ser extremamente mediano. Então você vê que ele não tem grandes emoções, grandes rompantes, assim. Ele é uma pessoa mediana em tudo, ele é meio flat, assim. É aquelas pessoas que acho que todo mundo tem, assim, que conheceu, mas se recorda só de nome, assim, ou se esquece da pessoa porque ela não deixa nenhuma impressão nela. Então a gente tem o Takao tentando resgatar algum senso de normalidade naquele caos que a vida dele está se transformando por causa da Nakamura. E é muito engraçado que esse caos trazido pela Nakamura faz exatamente o Takao se aproximar da Nanako, né, da Seki. Ele se aproxima dela porque ela acha a postura dele com relação a Nanako muito legal. Tipo, tem um momento que ele vai defendê-la em frente à classe, porque, poxa, se ele for contra ela também, ela pode denunciá-lo para classe. Então ele vai defendê-la e aí a Nanako vê isso como algo moral e ético também de ser feito. Então ela começa a se aproximar dele, ele consegue um encontro com ela. Então
tem uma aproximação dele com a pessoa que ele endeusa, né? Ele fala em vários momentos do mangá, Nanako é a Sei que é minha deusa, minha musa, a única pra mim e tudo mais. E aí tudo isso advém dessa relação completamente conflituosa que ele tem com a Nakamura. Então eu saí extremamente empolgado desse primeiro volume. Eu não vi o anime, ele tem um anime que as pessoas costumam falar mal, porque é um mangá que usa, é um anime que se utiliza de rotoscopia, então tem um choque meio visual na obra. Então eu pretendo ver o anime depois que eu ler todo o mangá, mas é um mangá instigante, porque ao mesmo tempo que não está acontecendo nada fenomenal, existe um assombro de uma história que parece um acidente de carro, assim. Você vai olhar aquilo, você vai criar suas próprias teorias. É quase quando tem algum acidente numa autoestrada o maior problema que acontece é porque as pessoas diminuem para poder olhar, assim. É quase um fator humano mesmo de deixa eu ver o quão ruim foi ou quão ruim vai ficar. Então essa história ela tem esse elemento de, cara, o quão pior pode ficar a situação do Takao, o quão pior a Nakamura pode se mostrar, e principalmente a Nanako, essa personalidade que é endeusada por todo mundo, ela é uma pessoa normal no fim do dia, ou ela é um bastião ali de retidão moral e cívica e tudo mais. Então tem esses elementos que é muito interessante. E é um mangá até que curto, são 11 volumes, então em teoria ele vai sair bimestralmente, mas a gente sabe como anda a periodicidade das editoras por conta de crise do papel, necessidade de gerar caixa, então começar novas séries e por aí vai, diversos outros fatores. Então, em teoria, são 11 volumes, bimestral, 2 aninhos a gente completa essa coleção, mas esse primeiro volume já me deixou muito fã da série, muito, tipo, eu quero ler o resto o quanto antes, eu quero continuar embarcado nessa história. Bom, a gente precisa falar dessa capa horrorosa, porque não tem outra maneira de se referir a ela, é uma capa bem feia, na verdade. A questão dos caracteres em japonês mesmo, né, em katakana, que nem tá aqui no balão, foi uma imposição do licenciante, né, o Júnior explicou numa live da Nipop, mas no mundo o fato que é horrorosa, então é isso, vamos ter que lidar com isso, não tem muito jeito. Mas de modo geral, não senti os costumeiros problemas que às vezes a gente tem nos mangás da Nipop. Então a tradução não tem muito o que falar, mas geralmente quando a gente fala de ritmo de leitura, construção de frase, né, toda essa parte de preparação do texto, a gente teve problemas anteriores com a Nipop. Mas nesse aqui eu achei super fluido, assim, tanto é que foi uma história que eu comecei e terminei numa única sentada, assim, porque ele é muito instigante e o texto não te tira essa imersão, que às vezes é um problema, né? Quando o texto não está bem preparado, ele pode te tirar dessa imersão. Então, super positivo nesse sentido. Espero que as próximas edições continuem com um bom preparo. De informações gerais, né? Então ele vai ter 11 volumes bimestralmente, começou a lançar agora em março. Está sendo pela editora Nipop, custa R$ 26,90 e tem ali em torno de suas 208 páginas. Não sei se todos vão ter as mesmas 208, mas esse volume tem 208 páginas. Bom, então é isso, Flores do Mal. Eu não tinha contato com a obra, muito menos com a poesia do Charles Baudelaire, mas foi interessante assim fazer essa entrada nesse primeiro volume, então vale bastante a pena. Então fiquem de olho em promoções que a gente vai pegando, mesmo, né, depois que tiver mais volumes, já que a Nipop é bem tranquilo de você achar primeiros volumes e edições antigas e tudo mais, eles mantêm um catálogo disponível para compra, vale bastante a pena. Eu fiquei verdadeiramente instigado, assim, porque tramas de colegial geralmente não falam mais comigo, mas essa trama com pessoas jovens claramente não é sobre eles serem jovens, ou é um pouco, mas é mais sobre o quão caótico é essa fase e o quanto pequenas decisões nessa fase podem repercutir pela vida toda, assim. Então, muito interessante mesmo ver essa perspectiva sendo abordada. Mas é isso, assim, então não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal.
A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.